Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Criada em 2016, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara encara o desafio de lutar pela promoção da igualdade de gênero em um país marcado por fortes contradições sociais e econômicas. A presidente do grupo, deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo, fala sobre o trabalho nesta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputada, bem-vinda à Palavra Aberta. Obrigada, Daniela. Obrigada pela oportunidade. Muito bom estar com vocês hoje. Deputada, a senhora assumiu agora, nos últimos meses, a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Quais são os planos, o roteiro de trabalho que a senhora está pensando em, programando para 2018? Estava fazendo uma reflexão agora há pouco sobre isso também. A comissão nasceu em 2016 e o intuito na casa é que todos os projetos relacionados às mulheres passassem por essa comissão, que é um filtro, né? E nós estamos num momento não de ampliar direitos, mas de restringir direitos, principalmente aqui na casa, vem a terceirização do trabalho, né? A reforma da Previdência que está estancada em função dos movimentos das ruas. Então, nós paramos para fazer um planejamento para, de fato, essa comissão ter visibilidade, já que em grande parte as mulheres não têm visibilidade nem dentro da casa, né? E nem na comissão em si, pelo peso que ela deveria representar. Então, nós fizemos um planejamento e nós criamos espaços novos, espaços para que os movimentos feministas, movimento de mulheres, movimento da sociedade civil organizada, que defende os direitos das mulheres, pudessem adentrar a casa pela comissão. Então, nós temos agora, todas as terças-feiras, né, o Café com Elas. Nós passamos a fazer esse Café com Elas a cada 15 dias. Né? E toda terça-feira, às 3h30, às 15h30, eu estou disponível na casa, na sala das comissões, para que nós possamos conversar e receber as mulheres que querem conversar, né, sobre os diversos temas relacionados às mulheres. Nós tivemos o primeiro café com elas no dia 22 de maio. Né? Olha, para você ter uma ideia, foi tão grande o movimento que eu pensei que tivesse acontecido mais abertura para os movimentos organizados. Olha, teve presente o coletivo Rosas pela Democracia, né? Artistas pela Democracia, CEFEM, a Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e em torno, e o Fórum de Mulheres do Mercosul. E nós tratamos também da Marcha das Mulheres Negras, que vai acontecer esse ano aqui no mês de novembro. Depois, nós tivemos um outro café, que foi o café com a imprensa que trata das mulheres. Né? Então, compareceu a revista Cláudia, Todo Tim, Blogueiras Negras. Né? Então, nós tratamos disso ontem. Né? Além do café com elas, nós criamos um outro espaço, que é um espaço que acontece todas as quartas-feiras, um pouco antes da sessão ordinária, que é o Tribuna das Mulheres. Para que mulheres que têm trabalhos relevantes em relação à organização das mulheres pelos seus direitos possam ocupar esse espaço da Tribuna das Mulheres e dar vazão ao trabalho que está sendo feito de construção dos direitos e manutenção dos direitos por essas mulheres. Nós tivemos a Milena Colassans, ela foi a que pensou o anteprojeto da Lei Maria da Penha, a Ellen Christian, que é da Casa Frida, aqui do Distrito Federal, que é uma doula, né? E agora, hoje, nós tivemos a Jolúcia Batista, que é coordenadora do CEFEM. Né? Então, nós estamos nesse movimento. Além disso, nós temos já 3 audiências aprovadas, ou 3 mesas redondas aprovadas, porque uma vai acontecer agora em São Paulo, nós temos outros que vai acontecer em Goiás, que foi proposto pela deputada Flávia, e mais uma que vai acontecer no Rio Grande do Sul, que foi proposta pela deputada Luiziane. Né? Então, nós estamos, além da pauta que acontece na sessão ordinária, nós criamos outros movimentos para que as mulheres possam ocupar um espaço, né, onde elas precisam ocupar esse espaço, onde de fato nós somos praticamente invisíveis. Olha, nós estávamos conversando agora há pouco a respeito dos 30%, né? Dos 30% do fundo eleitoral, desse fundo especial para as campanhas eleitorais. Né? A senhora falou de inúmeros movimentos aí que já participaram e já estão previstos a participação. Isso. Como que a comissão chega a esses movimentos? Existe um trabalho pela diversidade? Como que é esse recorte? Nós temos uma pessoa na assessoria encarregada de entrar em contato com os movimentos. Nós já divulgamos muito, continuamos divulgando o Café com Elas, o Tribuna das Mulheres, e as mulheres podem acessar, né, pelo Face da própria comissão e pelo telefone da comissão também esse espaço, com muita liberdade. Não tem nenhum recorte partidário? Não, de maneira nenhuma, nenhum recorte. Inclusive, no primeiro café, nós tivemos muitos partidos que participaram.
É interessante essas mulheres, quando se trata das questões das mulheres, nós temos aqui uma formação suprapartidária, né? Suprapartidária. Inclusive, a deputada Goretti esteve conosco recebendo, que é a nossa procuradora, recebendo a senadora francesa na quinta-feira passada, né? Ela esteve conosco, a deputada Érica Cocai compareceu, a deputada Luiziane também, a deputada Benedita. Então não tem um recorte partidário. É um trabalho suprapartidário. É um trabalho suprapartidário, é um espaço que as mulheres precisam ocupar. Deputada, agora a senhora falou aí várias lideranças. O que falta para essas lideranças chegarem nos cargos eletivos? Há uma pesquisa que mostra que as mulheres precisam de recursos financeiros, né? Nós antes tínhamos 30% que não era obrigatório, agora 30% que é obrigatório de composição nas chapas. Isso já ocorreu no último pleito eleitoral, só que nós detectamos um número muito grande de mulheres laranjas, de mulheres que não tiveram sequer o seu voto, né? Então essa é uma questão. Nós fizemos uma consulta ao TSE, né? Essa consulta foi feita com base numa decisão, numa ADI. A consulta foi positiva em relação aos 30% que deve ser repassado aos 30% da minoria, se for 40% a 40%, é nessa proporção, inclusive do horário eleitoral, né? Tanto na rádio como também na TV. Aí surgiu todo esse questionamento que você acabou colocando aqui para mim no bastidor, né? E ontem eu dizia para o coletivo, né, pela coordenação da bancada feminina, eu não tenho dúvida de como deve ser aplicado os 30%, porque a pergunta foi feita em relação a uma consulta, né? Nós fizemos uma consulta, a ministra e a advogada sempre, Luciana Lócio, ela fez uma consulta. Nessa consulta, assinada por vários de nós também, essa consulta se indagava a respeito de ser 30% de mulheres necessariamente para ocupar uma chapa e o recurso financeiro antes 5%. Né? 5%. Então, quando se fala em 30%, eu não tenho dúvidas, mas quem tiver dúvida tem que fazer a consulta, né? Para saber porque o partido é que vai regulamentar como vai ser feita essa distribuição. E cabe a nós, mulheres, a luta para essa distribuição pode ser para cargos majoritários e legislativos? Essa é a dúvida que foi criada. Mas sabe uma coisa que eu aprendi na política? Isso eu aprendi muito cedo. Né? Que normalmente na política se cria, né, dúvidas, dificuldades, quando não se quer cumprir aquilo que está escancarado, né, e a mostra para que se veja. Porque a resposta foi feita, as perguntas, e a pergunta foi clara. Né? Se nós somos 30%, temos que ser 30%, então 30% do recurso deve vir também. Né? Então, é simples a resposta, mas é normal que se crie dificuldades. Né? E é normal que numa democracia haja respostas às dificuldades. O que nós não podemos aceitar enquanto mulheres é que nós continuemos com um número vergonhoso, que não chega a 10% das mulheres ocupando espaço aqui e o número de mulheres laranjas na última eleição. Né? Em função de só se candidatarem de fato para ajudar as chapas dos partidos. E ainda se tentou culpabilizar essas mulheres, o que nós conseguimos reverter e os partidos pagam, inclusive, multas da utilização de um espaço que deveria ser aplicado às mulheres e não foi. Deputada, agora a gente tem aí a destinação de recursos para as campanhas das mulheres. Sim. E a reserva de cadeiras no Legislativo, nas diferentes esferas? A senhora acha que é possível a gente ter isso nos próximos anos? É possível que isso aconteça à medida da nossa força no nosso país. Eu desconheço qualquer movimento que não tenha vindo de uma política afirmativa aprovada em lei. Né? Nós não conseguimos passar as cotas aqui. O Senado fez uma modificação no projeto e o projeto deve voltar à nossa casa. A nossa casa. Então, é nesta casa aqui, na Câmara, que nós devemos implementar e aprovar a PEC para que haja uma modificação nesse cenário. Nós não queremos absolutamente nada de presente, nós vamos trabalhar, inclusive foi colocado em emendas que nós temos que atingir um coeficiente para que nós possamos ocupar a cadeira. O que nós não podemos deixar é Estado sem representação e continuamos com essa margem vergonhosa de 10%, que, aliás, ainda é um percentual muito pequeno, né? Eram 10% que nós queríamos aprovar inicialmente. Então, a reserva de cadeiras prevista no projeto seriam de 10%? Aqui, nesse momento, subindo para 12% e depois 16%. Né?
Isso, legislatura após legislatura. Um número ainda longe de paridade, né, deputado? Muito longe. Então, foi mais do que necessária essa consulta e muito bem recepcionado por todas as mulheres. Eu acredito que todos os partidos deveriam recepcionar com grandeza essa modificação para que as mulheres tenham o direito a concorrer minimamente em pé de igualdade em recursos, dentro dos recursos que foram aprovados aqui dentro da casa. Alguns partidos, como segundo a imprensa, como Solidariedade, pensam em entrar com uma ação questionando que essa decisão tenha sido tomada pelo TSE, que isso deveria partir de uma decisão do Congresso. O senhor acha que pode ainda haver alguma ameaça a essa decisão? Eu acredito que quem estiver sentindo dúvida, achar que é injusto, né, aquilo que foi aprovado, deve exercer seu direito em um país democrático e entrar. E fazer o pedido de regulamentação, fazer o pedido que quiser fazer. Mas que é absolutamente justo o que foi proposto e justa a decisão, eu não tenho a menor dúvida, e nós mulheres vamos lutar para que os 30% permaneçam com as mulheres na proporção. Deputada, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a sua participação, já deixo o convite para a senhora retornar e falar sobre o andamento desse trabalho da comissão ao longo desse ano. Eu aqui deixo o convite às mulheres, né, interessadas, para quem entra em contato com a comissão. O site fica disponível no portal da Câmara Federal, né? Para quem tem contato, para que possam participar do café com elas, né? E também da Tribuna da Mulher. Obrigada, deputada. Eu que agradeço. Palavra Aberta termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei com a deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo, sobre seu trabalho à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. Assista essa e todas as outras entrevistas a qualquer hora em nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada.